Bom, mais uma vez agradecer a todos a vossa presença. É efetivamente um dia importante, o dia de hoje, para quem trabalha em privacidade e em segurança de informação. Como o Jorge referiu bem, irei de alguma forma fazer aqui a moderação com um painel constituído por um quórum fantástico. Irei agora de seguida apresentar estes 4 profissionais que são de facto uma referência em Portugal e não só nestas matérias da segurança e da privacidade, e estou em crer que iremos todos beneficiar bastante destes inputs que irão ser dados por estes nossos convidados. Bom, sem mais demoras, eu passarei a apresentar os nossos convidados e depois iniciarei com algumas questões desafiadoras para eles, para de alguma forma podermos discutir um pouco aqui, de uma forma aberta, no fundo, o que são estes 4 anos de regulamento e de que forma é que a privacidade e a cibersegurança estão casadas um pouco na nossa sociedade. Bom, e sem mais demoras, eu apresento já de seguida a Inês Oliveira, licenciada e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é consultora de política legislativa desde 2013, na Direção-Geral da Política de Justiça, Ministério da Justiça, sendo representante de Portugal junto à União Europeia e do Conselho da Europa para as questões de proteção de dados pessoais. Foi designada encarregada da proteção de dados do Ministério da Justiça de Portugal desde 2018 e é presidente da direção da APDPO, Associação dos Profissionais de Proteção de Dados, desde 2021. Inês, muito obrigado pela tua presença, honra-nos bastante a mesma e fazer parte deste quórum. Temos também connosco o João Gabriel, fundador e presidente de direção de AEPD, Associação de Encarregados de Proteção de Dados, é advogado nas áreas de proteção de dados e TMT, portanto, Tecnologia, Mídia e Telecomunicações, é igualmente professor convidado nas áreas de proteção de dados e cibersegurança, é sócio-gerente da MICC, Mission is Critical Consulting, consultor nas áreas de cibersegurança e de análise de sistemas, Lead Auditor ISO 27001, investigador do CESISP, portanto, Centro de Estudos em Segurança de Informação, Cibersegurança e Privacidade, que faz parte do ISEC, Instituto Superior de Educação e Ciência de Lisboa. João, honra-nos igualmente bastante a tua presença e mais uma vez obrigado por podermos contar contigo. De seguida, temos também a Jéssica Marani. A Jéssica é sócia fundadora da B10SEC, é jurista, pós-graduada em proteção de dados pessoais, privacidade e cibersegurança na União Europeia, pela Universidade Autónoma de Lisboa, é igualmente pós-graduada em direção de cibersegurança, intelligence e operações no ciberespaço pelo ISEC, Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa, é igualmente certificada na ISO 27001 e, de facto, tem atuado em diversos projetos de DPO as a Service, globalmente, e nas mais diversas matérias relacionadas com o tema da proteção de dados e da cibersegurança. Jéssica, igualmente agradecer a tua presença, que muitos inputs importantes irão trazer, com toda a certeza. Obrigado. Por último, temos também a presença neste painel do Vitorino Gouveia. O Vitorino é CEO e principal consulting da X Group, tem mais de 20 anos de experiência e nestas matérias tem participado nos últimos anos em projetos diversos em Portugal e um pouco além fronteiras, de transformação e transição digital, cibersegurança e proteção de dados pessoais nas mais variantes áreas de atividade e no setor privado e na administração pública. O Vítor Gouveia é engenheiro informático, portanto tem aqui este know-how tecnológico, é igualmente um profissional certificado em Data Protection Officer e é ISO 27001 Lean Implementer. Tem funções de DPO externo, portanto conhece as realidades das organizações, é igualmente formador, consultor especializado e é um orador convidado com muita regularidade para diversos eventos de segurança de informação e proteção de dados pessoais. É também coautor do livro RGPD nos recursos humanos, um guia prático para a conformidade. Vítor, igualmente agradecer imenso a tua presença
neste dia tão especial para todos. Bom, portanto, como podem ver, caros, temos aqui um quórum bastante interessante, profissionais aqui ao mais alto nível, e é um pouco com a participação destes 4 fantásticos profissionais que eu vou começar aqui a levantar algumas questões, e por ordem alfabética vou começar por levantar aqui uma questão à Inês. Bom, Inês, passados 6 anos da entrada em vigor do regulamento e 4 da sua aplicabilidade, na verdade já temos dados que nos possam elucidar de como as lideranças nas organizações estão efetivamente a gerir o tema da proteção dos dados e da sua relação com a cibersegurança. É cedo ou de facto já conseguimos perceber o que é que está a acontecer nas organizações no que toca ao tema da gestão de topo? Por outro lado, questiono também como de facto vês os últimos 4 anos em Portugal e na Europa, que tipo de movimentações têm estado a acontecer no tema do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Obrigada, Miguel, pela pergunta e obrigada por esta introdução. Cumprimentar os meus colegas de painel também. Ora bem, eu acho que ainda estamos numa fase embrionária, ainda há muito trabalho a fazer de capacitação das lideranças para a necessidade de adotar medidas de proteção de dados, comprar armários fechados, comprar divisórias, aquelas coisas básicas, implementar as funcionalidades das impressoras de apenas imprimir na presença da pessoa. E, portanto, há muito trabalho ainda a fazer, é essa a minha percepção do dia a dia, e é isso também que os associados da APDPO nos vão transmitindo, que as lideranças ainda não estão sensibilizadas, que não conseguem perceber que os investimentos em proteção de dados não são apenas um custo, são isso mesmo, são investimentos que vai trazer benefícios reputacionais, que vai ser gerador de confiança, que vai aumentar o lucro, mas não é fácil explicar a quem decide, a quem tem que gastar dinheiro nestas áreas, de que efetivamente isto não é apenas um custo, é um investimento. E esta percepção é-nos transmitida diariamente por pessoas que prestam serviços, muitas vezes que têm dificuldade em chegar às lideranças e em vender esses serviços. Aqui há alguma falta de priorização da proteção de dados por parte de quem decide. E depois apercebemos-nos também da não prioridade destes temas nas pessoas que são nossos associados, mas que de alguma forma vão abandonando estas matérias. E nos últimos tempos tenho tido contacto com associados que me dizem, bem, lá na minha organização, na minha entidade, nomearam-me DPO, mas dão-me tantas outras funções que eu não consigo fazer nada de proteção de dados. Ou então nomearam-me só porque têm que nomear alguém, ou porque efetivamente nomearam, mas agora nem valorizam, nem dão trabalho nessa área. E, portanto, percebemos pelo dia a dia que, efetivamente, primeiro, as lideranças não estão sensibilizadas para esta matéria, não conseguem perceber que isto é um investimento que não é apenas um custo, e vamos percebendo por alguns profissionais que vão no dia a dia, acabando por abandonar as matérias de proteção de dados porque efetivamente não são priorizadas. E, pontualmente, quando a comunicação social transmite ciberataques, vai havendo aqui um ponto, se calhar, em que as lideranças e os dirigentes olham para a matéria com preocupação e se calhar no dia a seguir até fazem perguntas, até têm intenção de externalizar, de contratar uma auditoria, mas depois esbate-se com o tempo e com o passar dos dias isso vai ficando adormecido. Esta a sensação, esta a percepção que eu vou tendo no dia a dia, que ainda há muito trabalho a fazer. E acho que há aqui um trabalho dos profissionais de proteção de dados de, além de terem que desempenhar as suas tarefas propriamente ditas, de se terem capacitar ao nível da comunicação e também da percepção. Não é se saberem vender, mas acima de tudo, de saberem transmitir a importância que a proteção de dados tem, e acho que os profissionais têm mais esta exigência de tentar mostrar
a quem dirige a importância de fazer investimentos, nomeadamente em cibersegurança, no alojamento do seu site, nas bases de dados que tem, nas câmaras de videovigilância que coloca. E, portanto, ainda há muito, muito trabalho a fazer ao nível das lideranças, mas não só, a nível dos trabalhadores também. Eu vejo os últimos 4 anos como ainda com um ponto ou com um pico de medo por parte das organizações quando viram que podiam ser coimadas até 4 milhões, mas depois com um adormecimento em geral. Um adormecimento da CNPD, um adormecimento das organizações e acho que quem anda mesmo preocupado e fiscalizador são os meios de comunicação social. Eu vejo isso no meu dia a dia. Os jornalistas querem saber destas matérias, obviamente porque querem passar notícias polémicas e dramáticas, mas penso que eles, no fundo, nos têm ajudado. Os jornalistas nos têm ajudado a trazer para a ordem do dia estas temáticas e a sensibilizarem as lideranças também pelo medo, porque não é se vai acontecer na minha organização, é quando, ou se está agora a acontecer. E, portanto, acho que estes últimos 4 anos têm sido de um geral adormecimento, menos da comunicação social, que anda, sem dúvida, muito, muito ativa. Na Europa, eu diria que estes 4 anos têm sido, para mim, algo contraditórios. Porque se, por um lado, a aprovação do RGPD trouxe ao nível da União Europeia preocupação com a matéria da proteção de dados, também é certo que temos vindo a assistir a vários diplomas contraditórios nesta matéria. A proposta legislativa Atos, a governação Atos, de dados, a própria proposta legislativa muito recente de combate à pornografia infantil, que vem obrigar as operadoras, nomeadamente, a rastrearem mensagens e fotografias com conteúdo pornográfico, nomeadamente nudes de crianças, e, portanto, vejo na Europa alguma contradição e acho que aquele ímpeto do RGPD também se tem vindo a esmorecer ao nível das propostas legislativas. Muito bem, Inês, eu penso que focaste aspectos muito interessantes, que acredito que são de alguma forma a opinião de muitos dos que estão aqui presentes. João, pegando um pouco em alguns aspectos que foram referidos pela Inês, efetivamente, nos últimos tempos, tem-se verificado para todos nós essa relação sempre existiu, mas a própria comunicação social tem feito uma cola entre a privacidade e a segurança, entre o tema da privacidade e da proteção de dados, que de facto para muitos ainda necessita de ser clarificado. Isto é algo que muitas vezes simplesmente carece de uma clarificação, não é? E falar um pouco sobre o conceito de tricotomia entre a proteção de dados, às vezes, eventualmente, e tu que também tens passado algum tempo na formação e a tentar evangelizar estes temas, sentes que falta awareness sobre privacidade e segurança. Estás, presumo eu, em mute, João, ou então não estás em mute, mas o teu microfone? Portanto, vicissitudes das sessões live, não é? João, consegues ouvir? Ok. Nós não te conseguimos ouvir. Não te conseguimos ouvir. Bom, se calhar eu lançaria aqui a próxima questão e lançava aqui à Jéssica, exatamente, enquanto tentas resolver aqui o problema técnico.
Bom, Jéssica, tu acabas por ter uma percepção e uma visão do tema da privacidade muito interessante, porque tens a experiência da Europa, tens a experiência da América do Sul, e a pergunta que te fazia era exatamente isso. Como vês o tema do regulamento na Europa, em Portugal, e a relação que existe do regulamento com os próprios princípios da cibersegurança, por comparação, por exemplo, com o Brasil e a Colômbia, onde possuis experiência profissional, de que forma é que vês esta relação da privacidade com a segurança e de que forma é que esta relação é, de facto, operacionalizada e evangelizada na Europa e na América do Sul? Ok. Bom, vocês estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Ok. Bom, antes de iniciar aqui, eu gostaria de agradecer a Podizessi pelo convite, e obrigada, Miguel, por essa pergunta. Nesses quatro anos de GDPR, foram aplicadas, né, 1.101 multas, né? Os países que mais multaram foram a Espanha, com 420 multas, depois a Itália, com 142 multas, depois a Romênia, com 84 multas, né? E gostaria de salientar aqui que os motivos das multas foram as falhas em base jurídica e também falhas de segurança da informação. Então, eu gostava de iniciar aqui comentando um pouco sobre a Colômbia, né, que na Colômbia existe a lei a 1581, de 2012, e o decreto 1377, de 2013, que regulam a forma pela qual os direitos dos titulares dos dados pessoais devem ser protegidos, bem como as obrigações para aqueles que coletam e administram os dados pessoais, né? Existe ainda também na Colômbia um conjunto de leis e decretos que complementam o tema de dados pessoais, destacam-se a Lei 1266 de 2008, onde estão estabelecidas as disposições gerais de habeas data e que regulamenta o tratamento das informações contidas nos bancos de dados pessoais das organizações, especialmente aí os dados financeiros, os dados de crédito e comerciais, né? O órgão regulador da Colômbia é a Superintendência de Indústria e Comércio, né, chamada de SIC. Falando aqui rapidamente quanto ao Brasil, né, eu vejo que cada vez mais as empresas brasileiras têm investido em práticas de governança corporativa. Temos uma legislação federal, né, desde agosto de 2018, a Lei 1379, que é a LGPD. A LGPD foi inspirada no GDPR, né? É uma lei mais simples e menos compreensiva do que o regulamento europeu. O órgão regulador no Brasil é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você tem um órgão, né, que é integrante da Presidência da República. Quanto ao RGPD, eu destaco aqui 3 acontecimentos que marcaram o ano de 2021. Portanto, as multas relacionadas com o RGPD, né, do total de coimas, sobressai a aplicada à Câmara Municipal de Lisboa, no caso lá do envio de dados de ativistas, né, as autoridades russas, que ficou no valor de 1,2 milhões de euros, né. Em segundo lugar, o reembolso do IVA, né, através do programa iVoucher, o qual indicou como responsáveis pelo tratamento dos dados 2 entidades, né, uma inclusive com sede na Islândia, aí, ao invés do Estado, colocando em campo aí a autoridade de controle. Em terceiro lugar, 2021 foi o ano de sentença, né, e da morte do app Stay Covid, né, por inaplicabilidade, mas sobretudo pelas diversas falhas de segurança demonstradas aí, ao mesmo tempo que era apelidada, como que eu posso dizer, antiética e até mesmo inconstitucional, né, por força da sua hipotética, digamos que obrigatoriedade. E, portanto, finalizando aqui essa resposta, ao meu ver, eu acredito que a entidade de controle devia, neste ano, eu falo neste ano, né, mas 2022 já para 2023, já está aqui no meio de maio, fazer o uso dos recursos e meios que podem e têm poder, né, e ir fiscalizando as entidades na garantia dessa conformidade, né? Porque, assim, eu acho assim, nós não podemos deixar que a proteção dos dados e a segurança da informação caiam, né, e sejam aqui geridas por um certo, como é que eu digo, amadorismo, né? Muito bem, Jéssica. E, efetivamente, são temáticas que começam cada vez mais a ser vistas além fronteiras e extravasam o tema da Europa. Efetivamente, cada vez mais diferentes geografias em diferentes continentes começam a adotar regulamentos
relativo ao tema da privacidade, efetivamente é um tema que estamos em crer que veio para ficar. Bom, outro dos temas que muitos de nós vulgarmente discutimos tem a ver com, no fundo, as competências necessárias para o DPO e, no fundo, qual será a formação específica para o DPO digamos que, academicamente, de onde deve vir a base de um DPO. E é um pouco pegando neste tema da relação entre o direito e a engenharia, que eu perguntava ao Vitorino, no fundo, nesta matéria onde o espectro do conhecimento é vasto, já se percebeu que a importância das equipas multidisciplinares ou do DPO super-homem é efetivamente fator diferenciador, mas de facto nesta matéria onde o espectro de conhecimento é vasto e que percorre as disciplinas mais variadas, que vão desde o direito à engenharia informática, de que forma, baseado um pouco na tua experiência, percepcionas a relação entre o DPO, as equipas de cibersegurança, porque hoje de alguma forma também temos como objetivo falar nesta relação entre a proteção de dados e a cibersegurança, e o TI das diversas organizações. Ok, obrigado pela pergunta, Miguel. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para poder estar aqui convosco neste painel. Olhando um bocadinho para o perfil do encarregado de proteção de dados, aqui a questão académica é importante e já lá vou. No entanto, eu gostava de destacar também o perfil, ou seja, é exigido ao encarregado de proteção de dados também conhecimento do negócio. É necessário conhecer as leis de proteção de dados, ter o know-how de segurança da informação e das tecnologias envolventes. E também a questão de poder fazer uma avaliação de risco. E muitas vezes, se nós pensarmos que o DPO deverá ter efetivamente estas 4 ou 5 competências, não é muito fácil encontrar dentro das organizações uma pessoa ou um conjunto de pessoas que consiga satisfazer este requisito. Além disso, é exigido, e o grupo dos 29 apresentaram um conjunto de informações importantes na escolha do encarregado de proteção de dados, e a própria RGPD na secção 430 tem isso, é preciso que o encarregado de proteção de dados seja independente dentro da organização e com ausência de conflitos. Portanto, temos aqui estas restrições de base. Em relação à componente académica, eu sou engenheiro informático, portanto, tenho uma base também de auditoria de informática e de segurança. No meu dia-a-dia, trabalho com juristas, trabalho com pessoas que não são informática, não são licenciados em informática, nem são juristas e são encarregados de proteção de dados. Aqui é muito importante a componente autodidata, ou seja, o encarregado de proteção de dados é uma pessoa que tem que estar disposta a aprender todos os dias, porque todos os dias há novas ameaças, há novas vulnerabilidades, há necessidades de consciencializar os utilizadores, de reunir ao mais alto nível com a administração, com os diretores gerais. Portanto, terá que ser uma pessoa que, além de ser autodidata, quase que tenha que ser um evangelizador dentro da organização, porque não é fácil. É fácil passar boas notícias, mas não é fácil chegar ao administrador e dizer que, efetivamente, há um risco muito grande e que ele, enquanto administrador, poderá assumir essa responsabilidade diretamente, porque, efetivamente, não está a cumprir com, e aí podemos apresentar, efetivamente, quais é que são as medidas que devem ser feitas e onde é que estão as vulnerabilidades. Portanto, a questão a segunda parte da pergunta, Miguel, a relação entre o DPO e as equipas de segurança dentro das organizações. Eu aqui tenho duas realidades que são bastante diferentes. Ou seja, eu sou DPO, por exemplo, de uma organização que tem 845 trabalhadores, que tem uma estrutura orgânica definida, tem uma equipa jurídica, tem uma equipa de suporte ao DPO. Portanto, eu na minha equipa tenho pessoas da área da segurança, recursos humanos, jurídico. Portanto, tenho ali um conjunto de pessoas internas que me auxiliam enquanto encarregado de proteção de dados, e essa empresa tem um responsável de segurança e tem o responsável de informática segregado.
Portanto, nesse tipo de organizações, há uma proximidade muito grande com o responsável da segurança. Eu diria que nós, num conjunto de componentes, trabalhamos de braço dado na perspectiva da implementação das medidas técnicas e organizativas, mas atenção, cada um tem o seu papel. Ou seja, o papel do DPO não se mistura com o CISO e também não se mistura com o responsável de informática ou da área jurídica ou com a administração. Portanto, existem áreas que nós temos efetivamente de trabalhar em conjunto, porque não há, na minha opinião, não há proteção de dados sem cibersegurança, portanto é uma componente importante que tem a ver com isso. E nas empresas com alguma dimensão conseguimos fazer esse trabalho. Nas empresas mais pequenas, que também sou DPO de empresas com 10, 15, 20 funcionários, aí é difícil, porque muitas vezes a própria organização não está estruturada e o informático é também o responsável da segurança e se calhar é a pessoa que fala para questões da proteção de dados. Aí é muito mais difícil, mesmo em termos de compliance e de implementação das medidas, é mais complexo de se conseguir trabalhar em equipa dessa forma. Portanto, em relação ao perfil, ser engenheiro informático ou jurista, eu diria que são complementares. Eu não emito pareceres jurídicos, ou seja, o meu trabalho é de conformidade com o RGPD, com a proteção de dados, faço auditorias de conformidade, ajudo na avaliação de riscos, tenho uma componente técnica que me permite pensar na transformação digital com medidas a implementar, mas efetivamente há aqui sempre um complemento e eu peço sempre auxílio dentro das organizações ou a prestadores de serviços dessa área na componente jurídica, porque há questões da lei do trabalho, há questões comerciais, há questões que extravasam um bocadinho esta área da proteção de dados. Muito bem, Vitorino. Não, respondeste, inclusive focaste aí um aspecto que eu acho muito importante. Cada caso é um caso, devemos sempre fazer uma análise do contexto e até para a própria definição do modelo do governo deve ser feita até uma avaliação de risco, não é? Portanto, isso é extremamente importante e não há uma fórmula que se aplique a todas as organizações porque o contexto varia bastante. Obrigado. João, não sei se entretanto já estás em condições de... Já cá estou, já me Fantástico, já perfeitamente. Loud and clear. Então eu vou aproveitar e vou, de alguma forma, repetir a questão que tinha aqui para ti, que tem a ver um pouco com esta temática pela qual estamos aqui, no fundo, a direcionar um pouco aqui o nosso pitch, a privacidade e a segurança, a relação, a clarificação na sociedade sobre estas duas matérias, a ajuda que a Inês referiu muito bem que a comunicação social tem de alguma forma dado ao dar nota do que tem acontecido no que toca a incidentes de cibersegurança. E eu lançava-te aqui o desafio de alguma forma, porque tens estado muito envolvido na evangelização de alguns temas relacionados com a cibersegurança, de alguma forma esclarecer este tema de tricotomia entre a proteção de dados e de que forma é que podemos também ir evangelizando a sociedade sobre a relação entre a privacidade, a segurança, os dados pessoais, os ativos. E este entendimento acaba por também ser um início de conversa para, às vezes até para a gestão de topo, não é? Uhum. Obrigado, Miguel, e antes de mais, obrigado pelo convite da AP2SI e da APDPO para estar aqui presente. E esta relação entre cibersegurança e proteção de dados é uma relação muito curiosa. Acho que hoje de manhã a Inês esteve numa conferência que juntava exatamente estes dois temas. Entre um profissional de proteção de dados, ou encarregado de proteção de dados, e o diretor do Centro Nacional de Cibersegurança. Porquê é que estas duas temáticas aparecem sempre em conjunto? Se quiséssemos desenhar, eu acho que a forma mais visual de verificarmos a relação entre os dois temas seria um diagrama de Venn, onde temos assuntos específicos de proteção de dados e assuntos específicos de cibersegurança, e depois temos um espaço em comum, onde não existe uma cultura de cibersegurança sem uma verdadeira preocupação do valor dos dados pessoais, nem existe uma cultura de privacidade sem uma preocupação sobre a segurança da informação. Se olharmos pelo prisma da proteção de dados, não podemos verificar o cumprimento do RGPD sem esbarrarmos, por exemplo, no artigo 32, que fala das medidas técnicas e organizativas. Se formos falar em cibersegurança e pensarmos numa implementação do ISO 27001, não podemos ultrapassar a PI, a Personal Information, Personal Identifiable Information, porque dá um valor
àquele tipo de dados. Não é a mesma coisa numa gestão de risco estarmos a proteger dados normais do que estarmos dados que não são pessoais, do que estarmos a proteger dados pessoais. O seu valor não é o mesmo. E nestes aspectos em comum, muitas vezes vejo nossos associados na EPD e meus colegas que começam na proteção de dados, chegam às medidas técnicas e organizativas e abre-se todo um novo mundo sobre a segurança da informação. E também do outro lado, pessoas que começam com uma implementação de uma 27000 por causa de um requisito contratual para um determinado fornecedor e depois esbarram na questão da proteção de dados. E eu acho que verdadeiramente existem sinergias a aproveitar entre as duas aproximações e pegando também um bocadinho na resposta do Vitorino sobre o perfil do encarregado de proteção de dados, eu acho que o encarregado de proteção de dados tem mesmo de ser uma ponte entre estas duas realidades, da segurança da informação e da proteção de dados. Dentro da figura, claro, do encarregado de proteção de dados, que parte do cumprimento de um regulamento específico vocacionado para a proteção de dados, mas que não vive sem a segurança da informação. E concordo também com o que o Vitorino disse relativamente ao dimensionamento das entidades no âmbito da figura do encarregado de proteção de dados, porque no âmbito das obrigações das entidades que têm de ter o encarregado de proteção de dados, e se forem entidades públicas, também estão obrigadas a ter um responsável de segurança, o que eu vejo é a mesma pessoa, durante vários momentos do dia, a ter vários chapéus, independentemente das incompatibilidades que possam existir ou dos conflitos de interesse que possam existir. Numa junta de freguesia fundada em Vila de Rei, que tem 200 habitantes, que é composto pelo presidente que vai lá dia sim, dia não, e pela senhora da limpeza, é difícil ver a disponibilidade de recursos humanos para, de facto, cumprir estas duas funções. Mas, na verdade, existem sinergias. Só terminar a resposta dizendo que, apesar de tudo o que existe em comum, existem especificidades numa área e noutra área, e é difícil fazer um projeto que englobe as duas visões, sem também delimitarmos Chinese walls, ou seja, áreas de especialidade. Claro que a proteção de dados tem uma palavra a dizer sobre a informação que é guardada na segurança de perímetro, mas o que interessa na configuração de uma firewall é a forma como estão a proteger os ativos de informação, portanto o foco deve estar na segurança de informação. Da mesma forma, na análise de um TPIA, de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, o foco é a privacidade, e deve ser a privacidade a liderar o projeto. Deve e pode perguntar à segurança da informação as questões relativas às medidas técnicas e informativas, mas a decisão final, o parecer final, tem de ser destas áreas. Portanto, resumindo, existem sinergias, são áreas separadas, e o trabalho em conjunto trará um benefício global. Muito bem, João. Bom, efetivamente, o DPO é cada vez mais uma figura, de facto, importante nas organizações. Como sabemos, em algumas das organizações esta figura acabou por surgir um pouco de um dia para o outro, noutras de forma mais organizada e estruturada. Eu pergunto, Inês, enquanto Presidente da APDPO, sendo esta associação, uma associação que tem contacto com diversas realidades e que acaba por, junto dos seus associados, ir percebendo um pouco do que está a acontecer, questiono quais têm sido, de acordo com a percepção da APDPO, as maiores dificuldades e os grandes desafios para a função do DPO em Portugal e, naturalmente, na tua perspectiva, como tem evoluído a função do DPO em Portugal e de que forma é que a sociedade olha neste momento para esse papel. Ora bem, eu acho que há um grande, e eu sinto isso no dia a dia, há um grande desconhecimento sobre a figura do encarregado de proteção de dados, e até há alguma desinformação quanto a este profissional. Eu estou-me a lembrar de um caso em concreto, como o Miguel disse bem, eu sou encarregada de proteção de dados do Ministério da Justiça, que tem um organismo que é a DGAS, a Administração da Justiça. A DGAS fazia publicar listas dos peritos avaliadores,
peritos avaliadores em sede judicial para os processos judiciais, e houve uma notícia na altura em que se dizia que não havia base de licitude para ter essa lista pública, depois chegou-se à conclusão que havia, e houve algumas notícias que saíram que diziam a encarregada de proteção de dados decidiu voltar a pôr a lista pública. E, portanto, o que mostra um total desconhecimento desta profissão, incluindo até quando se refere ao profissional, tratá-lo como responsável pela proteção, e, portanto, até a própria denominação revela um grande desconhecimento. Portanto, ele é efetivamente incompreendido nas organizações, e eu acho que esse é o grande, maior desafio, é mostrar a mais-valia de ter quando não é obrigatório designá-lo, porque, não, por exemplo, não estamos no setor público, e o que é que ele faz, ou o que é que ele deve fazer, e esta grande questão, que eu acho que isso sim é o grande desafio, mostrar que o encarregado de proteção de dados é uma profissão que tem funções, tarefas próprias à luz do RGPD, tem um estatuto, tem competências inerentes à posição, e que ele não pode ser um braço do responsável pelo tratamento, nem pode ser uma forma do responsável pelo tratamento, a organização, delegar nele obrigações que são suas para a obrigação, enquanto organização. E, portanto, há esta distinção clara, e o grande desafio é qualificar os sujeitos. Quem é que é o responsável pelo tratamento? É a organização, na pessoa do seu dirigente máximo. Quem é que é este consultor, como hoje dizia na sessão da manhã que tive, o facilitador da conformidade? É isso que é um DPO, é o facilitador da conformidade. Ele tem que informar, tem que alertar, tem que controlar se estamos ou não a aplicar os fundamentos de licitude, por exemplo, de forma correta, e, portanto, ele não decide nada, ele não é responsável pelo tratamento de nada, nem lhe podem ser delegadas competências nesse âmbito. E, portanto, acho que o grande desafio da função DPO é o profissional de proteção de dados se saber explicar quem é, qual é a sua posição, que funções são as suas, o que é esperado dele, e, portanto, acho que esse é sem dúvida o grande desafio. Acho que tem evoluído de forma, se calhar, muito lenta. Acho que ainda há muito desconhecimento, é uma profissão nova, é certo, não temos uma classificação nacional de qualificações que o integre, não vem, por exemplo, nas estatísticas do INE, portanto é uma profissão que ainda tem um longo caminho a percorrer, e efetivamente para as organizações nós temos que nos saber explicar quem é que nós somos e qual é que é o nosso papel, este papel de provedor dos titulares dos dados, e acho que a tradução em português do Data Protection Officer acaba por não ser fidedigna do nosso trabalho. Nós não somos encarregues propriamente de nada, e acho que temos que mostrar que temos funções próprias, temos um estatuto à luz do RGPD, e é ele que temos que cumprir, e não fazer avaliações de impacto, e não fazer as avaliações de tratamento, e não fazer as implementações, e não fazer as monitorizações e as revisões, nem fazer as auditorias, e, portanto, acho que temos claramente aqui que nos posicionar ainda. Sem dúvida. Eu diria que o facilitador é a palavra correta e perfeitamente adequada. E eu diria que igualmente um dos problemas que todos nós sentimos é que muitas vezes o papel ou o rol da accountability é atribuído ao encarregado de proteção de dados quando devia ser à gestão de topo, não é? Portanto, é exatamente isso que a Inês acabou de referir. Bom, ainda continuando aqui na senda do encarregado de proteção de dados, já falámos um pouco, no fundo, de qual deverá ser a base académica, de qual deverá ser a constituição das equipas, mas poderão existir aqui, e existem com toda a certeza, características que tornam o DPO um bom profissional. João, baseado aqui um pouco na tua experiência, nas diferentes realidades e também enquanto presidente da AEPD, quais são para ti aquelas características
que tornam o DPO efetivamente um bom profissional e que, pegando um pouco nas palavras da Inês, acabam por torná-lo um excelente facilitador. Então, Miguel, acho que o encarregado de proteção de dados e da experiência ao longo dos anos, e neste aniversário, cumpre também fazer um bocadinho uma súmula da experiência adquirida, e vendo o percurso dos meus colegas, dos meus associados e o meu próprio percurso, os encarregados de proteção de dados que têm uma vida mais útil, mais facilitada, que se mantêm no lugar ou que, enquanto consultores externos, veem os seus serviços renovados, são aqueles que apresentam claramente a ideia que a Inês falou no início, de tornar a proteção de dados como um elemento de valorização da proposta do negócio. Mas para isso é necessário cumprir alguns requisitos. Para que te vejam como um benefício, é necessário também que respondas à necessidade que têm. E eu vejo, tanto nas entidades onde sou encarregado de proteção de dados, tanto nos meus colegas, que é muito valorizada a velocidade na resposta e a velocidade no apoio. Porque hoje em dia as alterações são muitas, grandes e rápidas. E um encarregado de proteção de dados que não consiga suportar a decisão do responsável do tratamento em tempo útil é um peso na organização. Certo, e eu sou jurista de base e gosto sempre de pôr cautelas e as coisas demoram tempo a analisar e a ver. Mas muitas vezes ser capaz de atender um telefonema ou dar um suporte, uma conferência rápida, uma interpretação, alertar para qual é que é o risco, ainda que de uma forma preliminar e depois remeter para uma decisão mais posterior, pode ser uma ajuda essencial. Portanto, primeiro, esta capacidade de responder ao pedido do responsável de tratamento, não tornar a proteção de dados um peso organizacional que impeça a decisão ou que torne mais difícil a decisão. A segunda é ser capaz de compreender não só as normas de proteção de dados, mas, como o Vitorino disse bem, o lado do negócio, porque é que a entidade quer isto. E, muitas vezes, o parecer que o encarregado de proteção de dados dá relativamente a determinada proposta, determinada tecnologia, levanta questões e levanta problemas. Dizer a uma entidade que tem todo um processo ou todo um projeto montado numa tecnologia que está nos Estados Unidos e agora o encarregado de proteção de dados vem dizer que nos termos do artigo 49 não pode existir uma transferência internacional de dados e terminar o parecer por aí sem identificar as possíveis soluções, ou tem de existir uma decisão de adequação, ou tem de se utilizar um país dentro do espaço económico europeu, tem de existir uma decisão de adequação, ou então tem de ser celebradas cláusulas contratuais tipo, ou cláusulas contratuais gerais, pode trazer alguma reticência na interiorização da mais-valia do encarregado de proteção de dados. Portanto, primeiro, capacidade de resposta. Segundo, capacidade de apontar soluções e não só problemas. Dizer, existe esta questão, existe uma proibição de transferências internacionais, estes são os possíveis meios de resolução. Claro que a decisão é do responsável de tratamento, mas nada impede que o encarregado de proteção de dados indique quais é que podem ser as principais formas de ultrapassar este problema, de recomendar as medidas para ultrapassar este problema. E o terceiro, ter uma solidez na resposta, seja doutrinária, ter a capacidade de verificar as fontes de direito e a doutrina, estar sempre atualizado, seja do ponto de vista tecnológico, a capacidade ou de ele próprio fazer uma análise relativa às medidas técnicas e organizativas, ou de se socorrer de quem as saiba fazer. Portanto, resumindo em 3 pontos, primeiro, capacidade de resposta, isto é muito importante. A segunda, a capacidade de identificar soluções e não só problemas. E a terceira, ter uma resposta sólida e consistente. Muito bem. Jéssica, o João falou aí bem no tema que é um tema de facto premente das transferências internacionais, cada vez mais nos últimos tempos, até fruto da queda do Privacy Shield, o tema das transferências internacionais tem vindo à baila, são inúmeros os debates sobre estas matérias, mas naturalmente fruto da relação com terceiros e todo este supply chain management, o DPO acaba por ter aqui um desafio,
Fruto aqui um pouco da tua experiência e da relação que tens com a Europa e a América do Sul, como vês este tema das transferências internacionais, como é que os DPOs estão a gerir estes temas nas organizações? Pois bem, Miguel, eu acho que na posição de DPO, né, é muito comum ouvirmos que a empresa não realiza transferência internacional de dados pessoais, né? Mas quando a gente começa a averiguar, aparece aí, por exemplo, a Amazon, a Salesforce, a Microsoft, a Google, e a gente que está falando de terceiros, né? Portanto, os dados transferidos internacionalmente, eles precisam de ter garantias de que estão, de que serão, na realidade, protegidos, né, pelos mesmos padrões aí que regulam o seu tratamento. Por exemplo, a regra geral, né, prevista na LGPD, na Lei do Brasil, é pela proibição, a menos que uma das condições estabelecidas lá no artigo 33 seja cumprida, né? Então, assim, ainda sobre a LGPD e na qualidade de TPO, temos que sermos aqui, digamos que criativos e responsáveis para poder encontrar uma saída enquanto a ANPD não se manifesta em relação aos países que consideram seguro, né? Porque, dentre outras hipóteses, transferência internacional ainda depende de regulamentação. Portanto, legitimar a transferência internacional dos dados, se eu estiver transferindo para um país seguro, vai ser muito mais fácil. Entrando um pouco aqui na questão prática, né, pensando aqui nas melhores soluções para reduzir os riscos para as empresas, as leis não visam aqui impedir a transferência internacional dos dados, até porque a internet é um ambiente sem fronteiras, né, e seria aqui praticamente impossível de impedir transferência de dados. Mas o que se visa é impedir abusos, né? Eu resumo dizendo que é isso, né? Se visa aqui resumir abusos. Quando a gente fala de transferência internacional de dados, eu estou querendo dizer que o dado pessoal que eu trato aqui na minha empresa, em algum momento ele ficou disponível, ele ficou acessível, ou foi até transferido para algum banco de dados que está fora do território nacional. Então, aqui, em relação aqui ao que complementando também ao que o João Gabriel disse, né, em relação à Europa e Estados Unidos, nós sabemos que os Estados Unidos não têm uma lei federal de proteção de dados, né, eles têm lá normas específicas, alguns estados têm leis, outros não, mas um exemplo seria, eu posso citar aqui, assim, o primeiro acordo de transferência internacional dos dados se chamava Safe Harbor, e que se tornou aí inválido, né, pelo tribunal, porque em 2016 emitiram a decisão que era o Privacy Shield, né, que no qual caiu em julho, né, de 2020 pelo tribunal, foi em julho de 2020 por conta dos esquemas aí que o Snowden anunciou aí para o mundo, né, e desde então a Europa e os Estados Unidos estão no conflito para tentar validar as transferências internacionais dos dados. Dando aqui a minha visão e experiência, né, se um dado é transferido para fora do país, ele está dentro da empresa, se ele está dentro da empresa de um grupo, eu tenho um documento muito válido, o João também comentou, que são as normas corporativas globais, né? Então, se eu estou transferindo dados para um terceiro, ou seja, um prestador de serviço, que eu tenho ali um contrato, o que eu faço? Eu incluo ali naquele contrato cláusula de proteção de dados. Se esse terceiro, se é um terceiro que eu não tenho um contrato, que é praticamente ali uma adesão, né, eu tenho que olhar os termos de uso e sempre documentar. Então, eu documento aqui a avaliação, eu documento aqui no que é que eu estou me baseando, para poder me confortar ou até mesmo me garantir, né, que esses terceiros cumprem de fato com a proteção dos dados. Exatamente. Portanto, de facto, as transferências internacionais devem ser sempre legitimadas, fundamentadas e não devem ser vistas como eventuais riscos à partida sem ser feita uma análise. Exatamente. Vitorino, já falámos aqui sobre, e penso que inclusive já falaste sobre o papel do DPO, do CIS, a relação que ele deve ter com o seu par na vertente de cibersegurança. Na verdade, vemos que o mercado acaba por ter diferentes modelos. Temos DPOs internos, DPOs externos. Mais uma vez, apelando aqui à tua experiência e também tendo aqui o teu ADN tecnológico, que modelo de governo
tens identificado como sendo aquele modelo de governo com um maior sucesso no que toca à adesão das práticas de privacidade e de segurança nas organizações? Muito bem. Eu acho que, Miguel, que não existem modelos perfeitos. Tenho organizações em que eu sou o DPO, que está nomeado na Comissão Nacional de Proteção de Dados, e que consigo ter na minha equipa várias pessoas do cliente, que eu sou um DPO externo, várias pessoas do cliente que fazem, ao fim e ao cabo, essa primeira linha e que têm algumas competências específicas de negócio que são importantes para o desempenho também das funções do DPO. Esse é um modelo. Tem outras organizações que optaram por um modelo diferente. Nomearam um DPO, muitas vezes nas áreas de compliance, e eu faço assessoria. Ao fim e ao cabo, sempre que há questões relacionadas com a proteção de dados, sou envolvido para poder emitir um parecer ou poder trabalhar em conjunto com essa equipa e dar formação para que, ao longo do tempo, eles ganhem a competência e a autonomia e possam desempenhar essas funções. Este é um modelo que também funciona bem. Em organizações mais pequenas, que são obrigadas, por via dos tratamentos, a serem DPO, aí tenho eu que fazer, enquanto DPO externo nomeado, tenho que fazer um pouco esse trabalho um pouco sozinho, claro, sempre com o reporte ao Executivo, à Direção-Geral das empresas e assumindo essa comunicação com as várias áreas orgânicas. Eu vejo vantagens no modelo de DPO externo, porque nós especializamos, inclusive, em diversos setores. Portanto, e muitas vezes a nossa experiência numa organização pode ser uma mais-valia para colocar em prol noutra organização com essas mesmas características. Depois temos logo garantido a questão da independência e de efetivamente temos essa segregação de funções. Essencialmente, eu diria que não há um modelo perfeito. O modelo que eu me sinto mais à vontade é um modelo misto, ou seja, em que numa equipa existem várias pessoas, há um que é o DPO principal nomeado, mas que tem ali outros perfis dentro da sua equipa com quem pode tratar dos assuntos da conformidade. Muito bem. Pegando um pouco nestas palavras do Vitorino, lançando aqui uma frase a jeito de desafio. Inês, santos da casa não fazem milagres? Ora bem, eu acho que um DPO externo acaba por ter uma voz mais audível na organização, precisamente porque é externo. Consegue passar uma autoridade diferente, é mais levado a sério. Isto de forma geral. Eu não sinto isso, eu sou DPO interna, e eu não sinto isso no meu dia-a-dia, ou seja, eu não acho que seja desvalorizada nas recomendações ou nas informações que faço por ser interna, nada disso, mas regra geral, acho que a minha percepção é que efetivamente quem está de fora acaba por ter uma outra autoridade e outra forma de convencer, se calhar mais robusta. Agora, eu vejo, primeiro é legal, o RGPD dá a possibilidade de ambas, de interno ou externo, e eu vejo vantagens em ambas e desvantagens em ambas. Não consigo ainda, nestes 4 anos, dizer qual é que é o modelo perfeito. Acho que depende muito dos setores, mas no setor público tendo a ter a convicção de que o melhor é ter um DPO interno. Até porque externalizar o serviço implica uma avaliação de risco. É externalizar um serviço, é pôr mais pessoas a saber de dados pessoais confidenciais. E, portanto, acho que, se calhar, e traída se calhar pela minha experiência, não sei, mas acho que no setor público faz-me todo o sentido haver um DPO interno, até porque as matérias são tantas que têm trabalho para todo o dia, e portanto também me custa como é que ao nível de uma avença
um DPO consegue, enfim, até propor uma prestação de serviços para 7 horas durante 5 dias por semana, durante todas as semanas. E, portanto, acho que esse regime de avança pode fazer sentido para organismos que pontualmente tenham questões de proteção de dados, mas no setor público vejo isso com alguma dificuldade. Agora, sem dúvida que quem vem de fora acaba por ter um olhar limpo, um olhar mais imparcial e com mais independência e autonomia, isso é certo. Eu não posso queixar porque eu tenho uma categoria especial na administração pública, eu não sou técnica superior, eu não tenho um contrato, eu tenho uma categoria, uma carreira especial de consultora, mas quem esteja em DPO de uma entidade sendo técnico superior, um técnico superior responde a instruções e a ordens dos seus superiores hierárquicos e, portanto, a sua autonomia é beliscada. E, efetivamente, ou caminharemos para no âmbito da administração pública, termos aqui uma carreira especial de DPO, ou então acho que temos sempre este problema de técnicos superiores não terem a independência e a autonomia que o cargo necessita. Nunca me foram pedidos pareceres a pedido, nunca senti pressões para ter pronúncias num sentido. Agora, posso admitir que isso possa acontecer aos DPOs técnicos superiores que de alguma forma têm chefias e têm que lhes responder. Muito bem. Temos falado um pouco sobre o papel do DPO, quem deve ser o DPO, de onde deve provir o DPO. No entanto, há um momento na vida do DPO em que, de facto, ele tem que reportar uma data breach e tem que, no fundo, operacionalizar ou pôr a correr, digamos que o seu conhecimento e testar os processos dentro da organização. Ainda com a Inês, pergunto, em função da experiência que a associação tem e do conhecimento que tem, quais são efetivamente as repercussões de uma fuga de informação e de que modo um DPO, que é hoje nomeado, pode-se munir de ferramentas que possam apoiar o seu trabalho e a sua função? Ora bem, o meu perfil jurídico obriga-me a dizer que nós não conseguimos antever todos os problemas de uma fuga de informação. Efetivamente, esta é a realidade, porque não temos conhecimento sobre o âmbito da divulgação, as eventuais criação de base de dados a partir de uma fuga de informação e, portanto, é muito difícil antever as repercussões que isso possam vir a ter. Em tese, uma fuga de dados pode levar a que esses dados sejam usados para fins comerciais, podem ser usados para publicidade não solicitada, por exemplo, mas também para prejudicar o cidadão no seu dia a dia. Eu dou um exemplo que é um exemplo da minha casa. A Justiça tem um portal que se chama o Portal da Justiça, que elenca os processos de insolvência, publicitando, e atenção, há base legal para o fazer, publicitando os nomes das pessoas singulares insolventes, que tiveram processos de insolvência, que entraram em falência nas suas contas, digamos assim. E este portal é público. Este portal pode ser acedido por qualquer pessoa. Não consegue, eventualmente, se googlarem o nome do insolvente, não vai logo gerar como resultado o link para o site do Portal da Justiça, mas indo ao Portal da Justiça consegue-se efetivamente apurar os nomes dos insolventes. E ora bem, e mais esta informação é pública. Não estamos aqui na presença de um data breach nem numa violação de dados. É informação que tem base legal para ser pública. No entanto, há muitos constrangimentos que nos são reportados pelos próprios insolventes. Não conseguem aceder a crédito, por exemplo, e muitos bancos dizem não, é que tem um processo de insolvência há pouco tempo e, portanto, o nosso sistema marca
ou coloca-lhe uma linha de água, não conseguem aceder a certos produtos de seguradoras, e, portanto, efetivamente, até para os dados que são públicos, há um grande potencial de utilização que discrimina em concretas pessoas, ou que os pode discriminar. E, portanto, isto para os dados que são públicos. Esta lógica muito mais se aplicará aos dados privados que efetivamente não são públicos e que podem fazer com que a proteção de dados sempre quis combater, que é a discriminação das pessoas em concreto. E, portanto, sem dúvida que este potencial discriminador é assustador, e nós nem temos ainda noção, penso, do potencial e da abrangência de uma violação de dados. Deixem-me só dizer, Miguel, de forma caricata, que uma das minhas violações de dados recorrentes são roubos, são furtos a conservatórias. Não sei o que é que esta malta tanto quer roubar nas conservatórias, os livros de registro, mas efetivamente os furtos acabam por ter aqui um papel fundamental na área da justiça, e acho que é um dado caricato. Inês, já agora, há uma noção de quantos DPOs neste momento estão registados no CNPD? Ora bem, num evento recente da APDPO, o último número que nos foi dado é que há cerca de 5.000 comunicações de DPOs, mas como há DPOs que acumulam em vários organismos, é por exemplo o meu caso, a CNPD disse num evento recente da APDPO que há registados cerca de 3.000 DPOs, pessoas singulares concretas. Um número que parece manifestamente reduzido, porque se nós temos 308 câmaras municipais, se nós temos centenas de juntas de freguesia, se nós temos uma administração central do Estado com dezenas de direções gerais, com dezenas de institutos públicos, se temos uma massa empresarial de cerca de 380.000 empresas, haver 3.000 DPOs comunicados, das duas uma, ou estão designados e não houve comunicação, ou se todos os que estão designados foram comunicados, há muito menos do que aqueles que deveriam existir, com certeza. Certo. Bom, o tema dos data breaches, das violações, dos ciberataques, que de alguma forma têm colocado em causa os direitos dos titulares, são de facto inúmeras vezes tema de debate. A comunicação social dá ênfase a esses aspectos. E, na verdade, são vistos muitas vezes nas organizações como um enorme desafio. Jéssica, fruto aqui da tua experiência, quais são os grandes problemas que as organizações enfrentam, essencialmente quando têm que apagar dados? Se é que às vezes os conseguem apagar, não é? Questiono qual é a tua visão e perspectiva deste tema do apagamento de dados? É uma excelente pergunta, Miguel. Falando aqui sobre esse direito, né, ao esquecimento, ao apagamento, ou seja, quando um titular ele solicita que os seus dados pessoais sejam apagados, a organização ela tem um prazo, né, de 1 mês para apagar os dados pessoais de todos os suportes automatizados e também os não automatizados, né. Tenho visto e acompanhado que a conformidade com esse direito tem gerado grandes desafios de fato nas empresas onde temos apoiado a implementação, inclusive, do RGPD. A questão aqui é que não se cinge a questões legais e nem de IT, mas a gestão de processos de negócio. E indo por aí, eu penso que as empresas não devem ver a eliminação dos dados como uma simples tarefa obrigatória em termos de conformidade, mas devem compreender que a, digamos, negligência nessa tarefa representa um risco de segurança tão grande como, por exemplo, o ataque de um hacker, né? Mas aí, como provar essa exclusão dos dados, né? Às vezes é uma pergunta muito simples, mas o titular, por exemplo, ele solicita o apagamento, eu vou criar aqui uma ideia, né, um exemplo. O titular, ele solicita o apagamento dos seus dados pessoais à organização X, né? Mas e se o titular desconfiar que os seus dados não foram apagados, né? Como aumentar, de fato, a transparência e evitar problemas com multas, penalidades judiciais e administrativas, né? A questão é como garantir que uma empresa que trata esses dados pessoais não tem uma base de dados
paralela, não tem um servidor ali oculto, ou que declarem apenas seus dados, ok, né, seus dados foram apagados, mas que por detrás disso, nada de fato do que eles falaram aconteceu, né, a solicitação de fato do titular não foi atendida. Portanto, assim, gostaria de dividir convosco dicas sobre a prova de exclusão que uma organização pode usar. São dicas minhas, tá? Então, fiquem à vontade aí em intervir. Então, por exemplo, assim, diante de uma solicitação do titular, eu encaminho essa solicitação para o TI e informo o titular dos dados que foram apagados. Ok. Porém, nós sabemos que esse método, né, ele pode comprovar a exclusão, mas não é o mais transparente, né? Não adianta receber um e-mail ali a dizer, ok, Jéssica, seus dados foram excluídos. Até porque existem N formas técnicas de manter esse dado ali, né, e passar uma impressão de que, de fato, ele foi excluído. Portanto, digamos que a autodeclaração é uma forma de transparência mínima, né? Eu chamo isso de transparência mínima oferecida aí ao titular do dado. Esse é um primeiro ponto, né? No segundo ponto, eu diria aqui que seria adotar logins, né, das atividades de exclusão. Porque esses metadados que não identificam os dados, mas que estão atrelados às atividades de exclusão, por exemplo, de um ID, né, de um registro, eles serem preservados. Então, eu posso, diante de um pedido de prova de exclusão, apresentar esses logs de operação. Aqui, no terceiro ponto, uma outra alternativa, né, é uma interface onde eu não exibo o dado pessoal, mas eu comprovo exatamente que, constando ali pelo ID, ou pelo código, ou pelo dado relativo, nada retorna, ou seja, um select, né, que retorna sem aquela devida informação, tá? Um quarto ponto que eu coloquei aqui é o screen log, né, a gente chama isso de operação assistida, de alguma maneira registrar o procedimento de exclusão, né, logicamente preservando os dados pessoais, e manter isso ali de forma armazenada. Lembrando que todos esses processos, né, são centralizados, então falamos aqui principalmente do princípio da boa-fé, porque o responsável pela proteção pode também forjar todos esses pontos, né, por isso que eu falo aqui e bato sempre no princípio da boa-fé. Eu gostaria de dizer também que existem várias ferramentas, né, digamos que também mecanismos, para aumentar a transparência no processo de exclusão dos dados. Mas nós sabemos que, né, que em muitos momentos essa transparência não vai ser o suficiente para o titular, né? Eu citei aqui várias sugestões, né, que uma empresa pode adotar, mas o titular de fato pode dizer assim, epa, mas será, né, será que de fato isso aconteceu? Ok, recebi aqui uma prova de exclusão, mas será que de fato isso é verídico? Ou será que realmente por trás disso isso aconteceu? E os backups, né? Estão falados backups, né? Então, vale falar também que já existem empresas, né, consultorias certificadas, que fazem a eliminação certificada, no caso são consultores que acompanham o procedimento, eles registram esse procedimento, e aí certifica que esse procedimento de fato aconteceu, que de fato foi validado, né? Mas claro que é uma solução que tem um custo muito mais alto de todas as soluções aí, sugestões que eu citei. Muito bem, Jéssica. Eu penso que de alguma forma acabaste por descrever a importância que a privacidade tem quando falamos em cibersegurança e em segurança de informação. E, efetivamente, se tivermos um programa dentro da nossa casa que tome em consideração os princípios da segurança de informação, todo este processo de apagamento ganha, efetivamente, outra eficácia e torna-se eficiente. Vitorino, uma pergunta provocadora. O RGPD ganha com a cibersegurança ou é a cibersegurança que ganha com o RGPD? Boa pergunta. Nós aqui podemos olhar de várias perspectivas. Aquela frase que eu há bocadinho estava a referir, não há proteção de dados sem cibersegurança, que à partida estamos a dizer que o RGPD beneficia com a cibersegurança. Mas aí estamos essencialmente a nos focar no princípio da integridade e confidencialidade dos dados e também com o artigo 32º, que é a segurança dos tratamentos. Portanto, e que, efetivamente, se a organização proteger a sua informação, naturalmente os dados pessoais também estão nessa informação e também ficam protegidos. Portanto, eu diria que é uma perspectiva em que nós podemos pensar que o RGPD sai beneficiado com cibersegurança.
Depois, por outro lado, e aqui se calhar passado 4 anos também podemos, porque eu antes do RGPD fazia muito trabalho na área e ainda continuo a fazer, na área da segurança da informação, na auditoria. Mas o RGPD traz uma perspectiva nova, que é as organizações olham não só para a segurança dos servidores, dos equipamentos informáticos, das aplicações, dos sites web, mas passam a olhar especificamente para as operações de tratamento de dados, para os procedimentos internos, para os processos, para os fluxos de informação, se são internos, se são partilhados com outras aplicações, se são alojados fora. E esta é uma nova perspectiva que, na minha opinião, com o RGPD, nós começamos a ter outro cuidado. Muitas vezes, o detalhe de quem é que tem o acesso a determinada informação em cada momento. Também definem-se medidas técnicas e organizativas específicas para aqueles tratamentos. E se nós estamos a proteger os dados pessoais, muitas vezes temos que olhar um bocadinho mais holisticamente e proteger a informação. E eu diria que, e já me aconteceu na prática, uma organização que esteja a pensar, por exemplo, numa estratégia de Zero Trust Security, em que o tratamento dos dados pessoais foi feito, isso vai beneficiar muito, por exemplo, da atribuição do controle de acessos para as áreas orgânicas e para a documentação e para a informação que é armazenada nos servidores ou nas aplicações. Portanto, nesse caso é ao contrário, eu diria que o RGPD está a contribuir nessa especificidade dos tratamentos da informação pessoal para a cibersegurança, porque as medidas muitas vezes são as mesmas em termos técnicos. Mas eu agora retrocedi ao desafio que dizia que na prática acho que nem o RGPD beneficia com a cibersegurança assim tanto, nem ao contrário. Eu acho que o que beneficia são as organizações. Ou seja, estas duas formas de pensar a cibersegurança e a proteção de dados vão permitir que a organização tenha uma maior resiliência a ataques cibernéticos, mas também a falhas humanas, porque nós vamos focar muito na questão da consciencialização, porque tratamos falhas de tratamento de dados pessoais, que são, muitas vezes, também falhas de segurança. Também as organizações ficam menos expostas a incumprimentos legais, com o RGPD e com outra legislação, e ao fim e ao cabo ganham os trabalhadores, os parceiros e os clientes que têm mais confiança nas empresas. Portanto, eu vou depositar os meus dados naquela empresa porque sei que efetivamente eles estão a tratar dos dados pessoais, têm a política de privacidade bem feita e os tratamentos adequados, e também na área da cibersegurança estão a demonstrar. Por exemplo, um caso, nós infelizmente ouvimos muito falar dos ataques cibernéticos, que acontecem todos os dias, e normalmente eu tento responder a 3 perguntas, que é a reação, ou seja, quanto tempo é que a empresa demorou a reagir, depois quanto tempo é que demorou a repor os sistemas e se repôs na totalidade. Portanto, uma organização que consiga evitar, é muito difícil, é quase impossível, não é? Mas que consiga responder afirmativamente a estas 3 questões, com certeza que tem boas práticas de cibersegurança. E eu diria que isso dá confiança. Não sei se respondi, Miguel, mas... Não, aliás, e até de alguma forma falaste num tema muito importante, não é? Que é os planos de continuidade. Efetivamente, sim, cada vez mais organizações começam a perceber a importância de terem planos de continuidade para serem resilientes perante os cyberataques que de facto vão continuar. Bom, falamos aqui de dados, temos estado a falar de dados. João, eu lanço aqui uma questão que tem a ver com os metadados. Muita gente nos últimos tempos me tem perguntado, Miguel, o que são metadados? Eu acho que há de facto uma dúvida muito grande na sociedade o que são metadados e que de facto de que forma é que os metadados impactam o tema da privacidade e da segurança da informação, e de alguma forma lançava-te aqui o desafio para dar-nos a nós a tua visão sobre este tema da lei dos metadados e o que tem sido discutido na sociedade, e se calhar levantar um bocadinho o véu para aqueles que de facto não têm bem a noção dos metadados e da importância que eles têm atualmente no mundo digital. Pergunta difícil. Porque se formos ver o conceito, metadados são dados sobre dados. E quando falamos num projeto de adequação ao RGPD, quando falamos de privacidade, quando é que tipicamente nos aparecem metadados?
quando estamos a verificar, por exemplo, os logs das firewalls, onde identificamos os headers dos pacotes de comunicação, de onde vêm e para onde vão. Não vemos o que está naquelas comunicações, não fazemos um DPI, um Deep Packet Inspection, mas vemos qual foi o MAC address que originou, para onde é que passou e onde é que aquele pacote quer chegar. E às vezes impedimos o acesso a determinados sites através da firewall, ou impedimos determinadas comunicações que vemos que são abusivas, porque são DDoS, ou porque são ligações que não queremos na nossa entidade. Se formos ver os considerandos do RGPD, esta análise de metadados tem a sua legitimidade dentro daquilo que são os interesses legítimos do responsável pelo tratamento. Agora, na lei dos metadados estamos a falar de um assunto completamente diferente e especificamente o assunto em Portugal fala das capacidades de investigação das nossas forças de segurança, dos nossos órgãos de polícia criminal. E de facto tem sido uma evolução e eu convido todas as pessoas que têm interesse sobre este assunto a ver qual é que foi a evolução legislativa, desde o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que veio identificar as deficiências no processo legislativo, e o facto, por acaso é uma das poucas decisões onde vemos o Tribunal de Justiça a dizer que determinado ato da União Europeia não é conforme com a Carta dos Direitos Fundamentais, e depois tem uma série de justificações. Passado um tempo, temos o nosso Tribunal Constitucional, relativamente à utilização de metadados, a dizer que, apesar de existir uma decisão de invalidade de um ato da União Europeia, o regime português garante determinadas características de proteção para os titulares dos dados. E depois temos, na história recente, o Tribunal Constitucional a vir dizer que não, olha, relativamente à nova lei dos metadados, não estão garantidas as medidas de proteção. Em termos de utilização e em termos de proteção de dados, não estamos aqui a falar em stricto sensu do RGPD. Estamos a falar de outras normas sobre a utilização de dados de órgãos de polícia criminal, no âmbito da prevenção judicial, mas que podem ter um impacto na privacidade dos particulares e, de facto, abstraindo-nos daquilo que são as normas de proteção de dados e olhando para o princípio da privacidade, conforme está no artigo 8º da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, as ações, ainda que de um órgão de polícia criminal relativamente à inspeção ou à verificação das comunicações, de dados sobre as comunicações dos indivíduos, pode ser uma invasão da privacidade. Não se está a ouvir o que as pessoas estão a falar, não estamos a falar do nível de invasão de privacidade desse nível, mas estamos a identificar para onde é que aquelas pessoas telefonaram, a que sites é que acederam. Estamos a falar de dados sobre dados. Eu acho que é uma discussão interessante. Sei que a AP2SI está a fazer um trabalho sobre o assunto, também já vi declarações da APDPO sobre o assunto, mas creio que está na ordem do dia e não é um assunto claro, de resolução clara para mim. Mas que é de facto importante perceber de que é que estamos a falar. Muito bem, João. Bom, eu partiria aqui para uma questão única para todos vós e irei levantá-la a cada um de vós, para depois termos aqui espaço para podermos responder a algumas questões dos participantes. E eu então passaria aqui para a ronda final e, começando pela Inês, questiono 25 de maio de 2022, qual é o futuro do Regulamento Geral de Proteção de Dados e de que forma é que a cibersegurança vai caminhar de mão dada com o regulamento? Ora bem, não vejo nos próximos tempos o RGPD a ser alterado. Acho que vamos ter as próximas avaliações, que são obrigatórias à própria luz do RGPD, as próximas avaliações da Comissão Europeia. Não me parece que se proponham alterações, até porque era abrir discussões e caixas de Pandora difíceis de resolver. E, portanto, acho que vamos manter o RGPD mais uns anos. Acho que vamos assistir e já aludi a isso há pouco, a propostas legislativas e a diretivas e regulamentos contraditórios. Muito recentemente, e deixem-me falar sobre isso em concreto,
tivemos uma proposta legislativa de combate à pornografia infantil que vem obrigar, nomeadamente as operadoras de telecomunicações, a mapear fotografias com nudes de crianças, que vem obrigar as operadoras a entrarem na confidencialidade das comunicações e a rastrearem certas palavras que de alguma forma possam ter conteúdo pornográfico e a sinalizar esses utilizadores às polícias. E, portanto, é uma proposta legislativa recente, contraditória com o RGPD. Se calhar vai acontecer daqui a uns anos o mesmo que aconteceu com os metadados, que é chegar ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça ter o mesmo discurso que há pouco o João Gabriel dizia: este diploma viola a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Mas parece-me que vai sendo este o caminho, infelizmente. Agora, entre nós, o que é que vai acontecer ao RGPD? Temos que ter uma CNPD a fazer encontros, como faz, por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança, que vai fazer agora, dia 7 a 9 de junho. Gostava muito de ver uma CNPD que fizesse anualmente um encontro, que sensibilizasse para isso, que fizesse um roadshow por todo o país com ações de sensibilização, que trabalhasse mais na sensibilização, e gostava muito de ter uma autoridade de controlo que trabalhasse na sua comunicação. À mulher de César não basta sê-lo, tem que parecê-lo. Ela até pode ter X multas, mas se não a comunicar, a percepção que passa é que nada acontece. E, portanto, gostava muito de ver um RGPD aplicado pela nossa autoridade de controlo e que ela tivesse uma forma de comunicar mais aberta. Quer dizer, nós estamos a entrar em junho, ainda não publicaram o relatório de atividades do ano passado. Quer dizer, já estamos a entrar em junho. A mim, enquanto TPO, obrigam-me a ter um relatório de atividades pronto em janeiro. E eu faço. E, portanto, gostava que melhorasse a comunicação, gostava que, mudando a comunicação, fosse mudando a percepção do que é que se passa, para agitar as águas, para mostrar às empresas que as coisas acontecem, que têm que investir, que é efetivamente um investimento e não um custo, e que o RGPD, apesar de longo e um pouco complexo, tem ou pode ter uma materialização efetiva no dia-a-dia e que pode ser descomplicado. E acho que isso é tarefa também nossa, é descomplicá-lo no nosso dia-a-dia, e portanto quero e espero que o RGPD se mantenha por longos e bons anos e que seja acompanhado a nível nacional por uma autoridade de controlo que vá mostrando como o aplica e que vá sempre sensibilizando para esta temática. Muito bem. Jéssica, mesma questão, futuro do regulamento e, naturalmente, o futuro da relação regulamento, privacidade e cibersegurança. Falando aqui nesse ano, né, de 2022 e 2023, a gente fala do futuro da RGPD, mas o que eu espero é que, de fato, as empresas elas continuem a dar seguimento ao controle do tratamento dos dados, porque os titulares continuam e continuarão a ser o novo petróleo para as empresas, né, e para o próprio Estado, e cabe a cada um a responsabilidade da sua exploração, tendo atenção aí que a mínima falha, né, já mencionamos aqui nas perguntas anteriores, acarreta aí um alto custo a pagar. Portanto, eu volto a dizer também que eu acredito que a CNPD deve fazer uso dos recursos e meios que pode e tem, aí fiscalizando as entidades na garantia aí da conformidade da proteção dos dados. Muito bem. João, seguindo este racional, poderá a privacidade ir a reboque da cibersegurança? Estamos, espero eu, na reta final da aprovação da NIS 2. Acho que se daqui a 4 anos estivermos a celebrar a aprovação da NIS 2, já é um bom marco. Mas acho que vai ser um ciclo de alimentação contínua. Aumento de cibersegurança regulatório vai levar ao aumento de visualização das preocupações de privacidade. Depois, eu concordo com a Inês, pode não haver uma reformulação do Regulamento Geral de Proteção de Dados ou uma alteração, vai depender da análise da Comissão.
mas creio que a legislação avulsa, a legislação específica, pode vir também ela a motivar novos avanços nos temas da cibersegurança. Portanto, acho que é um ciclo de alimentação contínua. E já agora, Inês, deixa-me só discordar contigo, que não considera assim tão inverossímil uma alteração legislativa, pelo menos em alguns artigos, agora que se percebe a realidade de algumas normas, por exemplo, da aplicação do artigo 3º, da extraterritorialidade e das correções. Pode haver não uma alteração, mas algumas correções acho que está na altura de serem sugeridas. Muito bem. Vitorino, a mesma questão, de que forma é que um engenheiro informático vê o Regulamento Geral de Proteção de Dados nos próximos anos e de que forma é que a cibersegurança é de facto um tema premente e cada vez com maior peso na sociedade, de que forma é que vai ser um facilitador até para a implementação de programas de privacidade? Muito bem. Eu concordo com aquilo que já foi dito tanto pela Inês, como pelo João e Jéssica, quase tudo foi dito. Ter a ponta o chapéu de engenheiro na componente de transformação digital, e eu transmito muitas vezes isso, até aos utilizadores-chave e aos conselhos de administração. O RGPD não tem que ser um problema, pelo contrário, ou seja, é um catalisador de negócio. É uma forma de nós tratarmos bem os dados para os propósitos que os recebemos e que temos que os tratar. O que nós queremos é que esses dados não vão ser usados para outros propósitos. Portanto, essencialmente, essa é uma questão importante. Por exemplo, trabalho na área da hotelaria, empresas trabalham a parte de marketing, em que, efetivamente, uma correta implementação do RGPD traz uma base de dados de contactos com fundamento para poder ser utilizada adequadamente, e com isso traz negócio, traz mais atividade. Portanto, isso é uma perspectiva de olhar para a proteção de dados. Por outro lado, acho que também a questão da adequação dos outros países e das outras legislações em países que neste momento não são adequados facilitará efetivamente esta intercomunicação com prestadores de serviços que não estejam na União Europeia. E pensando um bocadinho na questão mais tecnológica, de nós, e fala-se muito, e a Jéssica ficou isso, que os nossos dados são o petróleo de muitas organizações. E nós somos os donos dos nossos dados, mas não somos nada. Não somos, porque de facto os nossos dados estão em servidores, estão em empresas, alguns pelo mundo, e acho que a tecnologia pode melhorar. Eu ouvi no Web Summit o Tim Berners-Lee, que está com um projeto muito interessante, que é o projeto Solid, em que criamos tecnologia que permita que nós, titulares dos dados, consigamos saber onde é que estão os nossos dados e, com isso, podermos dar o consentimento ou retirar o consentimento a entidades ou a tipos de tratamentos através da internet. Mas isso é um longo caminho. Mas acredito que, de facto, com a legislação e com a transformação digital, isto pode ser um bocadinho daquilo que possa vir no futuro a ser efetivamente o privacy by design e by default. Muito obrigado, Vitorino. Bom, o tempo urge. Na verdade, todos nós ficaríamos aqui imenso tempo a trocar aqui algumas ideias. Efetivamente, 1h30 que passou muito rápido, inputs muito valiosos. Nós vamos agora também aproveitar e responder aqui a algumas questões que nos foram levantadas por alguns participantes.